2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de estarmos nessa última sessão da segunda carta aos Tessalonicenses. Que bênção já chegar ao fim e cumprir aquele propósito que o Senhor pôs no nosso coração, dispor as cartas aos Tessalonicenses. Abençoe grandemente aqueles que estão acompanhando, estudando e se expondo à pregação do Evangelho. Abençoe também esse trabalho que verdadeiramente desenvolva e cresça. Nós oramos agradecidos, rogando ao Espírito Santo que opere nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, no seu Sermão do Monte, descrito em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, disse: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Muitas pessoas colocam o seu coração nas coisas desse mundo, chamando para si problemas que poderiam ser evitados, como, por exemplo, pessoas que vivem para o dinheiro, subsistem para o sucesso, a fama, o prestígio, são desregrados para o trabalho ou idolatram o próprio nome, valorizando excessivamente a sua boa reputação. Mas aqui nesse texto, observamos que Paulo punha o seu coração no sucesso da pregação do Evangelho e no êxito da difusão do reino de Deus. O tesouro de Paulo estava na palavra de Deus. Ele disse aos Efésios: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Jesus contou uma parábola descrevendo a preciosidade do reino de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Portanto, o coração de Paulo não estava nas coisas desse mundo, mas seu tesouro era a pregação do Evangelho e a expansão do reino de Deus. O grande tema geral desse capítulo 3 é a palavra de Deus. Nós estudaremos, se Deus quiser, o versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Paulo desejava que a palavra de Deus fosse repercutida e tivesse progresso na evangelização, mas também ela deveria ser obedecida pela igreja. Então nós vamos considerar essa porção tão preciosa da palavra de Deus, e o tema que nós podemos dar a essa porção são os pedidos de oração do apóstolo Paulo. Nós temos aqui dois pedidos gerais, que a palavra de Deus fosse pregada e glorificada, e um particular, que fossem livres dos homens maus e perversos. No versículo 1, finalmente, irmãos, orai por nós, Paulo sempre falava assim quando ia se aproximando do final das suas cartas. Orai por nós. Aqui está incluído Silas e Timóteo também, que quase certamente estavam junto com Paulo em Corinto. Não é incomum Paulo pedir orações para as igrejas. Ele sempre fazia isso, pois era humilde o suficiente para reconhecer que precisava das orações da igreja, muito embora que ele cresce e ensinasse a soberania de Deus e a sua predestinação na obra da evangelização, e sabia que somente os eleitos de Deus alcançariam a salvação. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, por essa razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória.
Paulo suava a camisa, pregando o evangelho e sofrendo nas suas missões por causa dos eleitos. Ele sabia que só os predestinados desde o princípio seriam salvos, mas nunca tirou a importância da oração da igreja. Jesus deixou perfeitamente claro o dever de orar sempre e nunca esmorecer, sendo sempre perseverantes na oração. Mas por que orar se Deus já decretou tudo? Porque os predestinados de Deus são seus filhos, e como filhos, desejam ardentemente conversar com o Pai, pedir sua graça, suplicar sua misericórdia e interceder pelos outros. Assim como a corça suspira pelas águas, o crente deve suspirar pela oração. Importante salientar o que Paulo não pede nas suas orações. Ele tinha problema de saúde e como isso nos aflige quando nossa saúde está debilitada. Ele também não pede por recursos financeiros, que certamente ele precisava na sua empreitada evangelística. Coisa comum hoje em dia são os missionários que visitam igrejas pedindo dinheiro para suas missões. Muitos fazem isso com o intuito de angariar recursos financeiros para o seu sustento. Paulo fazia tendas até o retorno de Timóteo e Silas em Corinto e certamente precisou de dinheiro. Mas ele não pede isso e não pede também por qualquer outra coisa legítima. Mas o seu coração estava na palavra de Deus. O seu maior tesouro era a pregação do Evangelho. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Repare que Paulo faz dois pedidos gerais: que a palavra de Deus se propague e que a palavra seja glorificada. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. A ênfase nesse texto está na palavra de Deus. Nós vimos no capítulo 2, versículo 15, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Nós estudamos a questão das tradições e a importância delas quando o cânon ainda estava sendo completado e a Bíblia ainda não havia sido escrito. E vimos que esse termo tradições é usado no Novo Testamento no sentido negativo e no sentido positivo. E aqui no nosso contexto literário, as tradições têm o sentido positivo. Quando Paulo diz, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, o tesouro de Paulo era a propagação do Evangelho. Isto era o que consumia o seu coração. A palavra grega utilizada para propague é trecho, muito usada para a figura de um corredor que corria um trecho. Paulo desejava que a palavra de Deus corresse como um corredor corre um trecho. Quase certamente Paulo tinha em mente a figura daquelas corridas gregas, onde os velocistas saíam muito rapidamente, assim era com o Evangelho também. Várias vezes Paulo se utilizava das figuras militares, das lutas, dos jogos e corridas gregas da época. Orai por nós para que a palavra do Senhor se propague. Este é o primeiro pedido geral da oração de Paulo, para que a palavra do Senhor se propague. O segundo pedido geral da oração de Paulo é que a palavra de Deus seja glorificada com salvação e santificação, que era exatamente o que estava acontecendo entre eles. No final do versículo 1, Paulo afirma, como também está acontecendo entre vós. Esse pedido está intimamente relacionado ao primeiro, e é possível que a figura das corridas gregas continue na mente de Paulo. Pois quando os vencedores subiam no pódio do triunfo, eram glorificados recebendo o louro da vitória. Então, ao serem glorificados pela vitória, recebiam dinheiro também. Hoje em dia, as corridas têm uma faixa ou uma linha digital que aponta com precisão o ganhador. Mas nas antigas corridas gregas, pelo menos em certo período, havia cerca de 500 dracmas, que era uma boa quantia depositada em cima de um poste no final da linha de chegada. Então o vencedor corria diretamente ao poste e agarrava o dinheiro, e depois recebia o louro da vitória e muita glória. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada.
Esses são os dois pedidos gerais. E no versículo 2 nós temos o pedido particular, que é para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Não devemos perder de vista as perseguições que a igreja enfrentava e Paulo ainda esperava muitas tribulações. Em Atos 20, 22 e 23, diz: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Esta era a preocupação de Paulo, que o avanço do reino de Deus e o sucesso na propagação do evangelho fosse desimpedido em meio a muita luta, em meio a muitas perseguições. Quase certamente Paulo tinha em mente os judeus perseguidores. Nós lemos em Atos capítulo 17, versículos 5 a 9, acerca da cidade de Tessalônica, que os judeus, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Esse, portanto, é o pedido particular da oração de Paulo para que eles fossem livres dos homens maus e perversos. Certamente os judeus perseguidores estavam incluídos nesse grupo de perversos e maus. Perversos e maus aqui são palavras sinônimas. Mas a passagem continua, e na segunda parte do versículo 2 nós lemos: Porque a fé não é de todos. Nós temos a razão da maldade dos homens perversos e maus, porque não são todos os escolhidos. O contexto literário aparece Paulo agradecendo a Deus pelos escolhidos de Deus desde o princípio. Lá no capítulo 2, versículo 13, onde estudamos: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Paulo sabia que a mesma pregação para uns era cheiro de vida para a vida e para outros era cheiro de morte para a morte, porque a fé não é de todos. E Judas explica que a fé é apenas dos santos. Amados, disse Judas, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Portanto, a fé não é de todos, mas apenas dos que foi dado por Deus. João Batista falou que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E finalmente, no versículo 3, temos as convicções de Paulo. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Era de se esperar que Paulo continuasse a sua preocupação com os homens perversos e maus, dizendo que o Senhor nos guardará do maligno. Mas ele não faz isso. Ele se apressa em lembrar os tessalonicenses que todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. As provas que Paulo passava, os tessalonicenses também passavam. Nós lemos na primeira carta, no capítulo 1, versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Uma das razões de Paulo ter escrito essa carta foi por causa das perseguições acirradas que a igreja estava experimentando. Existe aqui um trocadilho quando lemos: a fé não é de todos, mas Deus é fiel. A fé não é de todos, mas Deus é fiel e garante o avanço do evangelho. Ele preserva os seus ministros, a sua igreja, apesar das dificuldades e das tribulações. Isaías 55, de 11 a 13, diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz,
e prosperará naquilo para que a designei. Sairei com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Portanto, Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade. Paulo falou na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Com a expressão vos confirmará, aqui no versículo 3, todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará, significa que com certeza Deus realizará. Eu já disse que hoje não se usa mais a expressão confirmar, crente confirmado, mas até cerca de 3 séculos atrás usava essa expressão, crente confirmado, tendo o sentido de crente maduro, piedoso, crente perseverante. E quando Paulo diz, ele vos confirmará, temos a convicção de que a igreja não iria perecer e aquele que começou a boa obra na igreja dos Tessalonicenses haveria de completar até o dia do Senhor Jesus Cristo. A segurança de Paulo não estava no bom desempenho ou na responsabilidade da igreja ou na vigilância e obediência dos Tessalonicenses. Mas a segurança de Paulo estava na fidelidade de Deus e do Senhor Jesus, que amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa era a convicção de Paulo, e mais ainda, que a fidelidade de Deus guardará os Tessalonicenses do maligno. Há um contraste do Senhor que é fiel e o maligno que se opõe a tudo que é fiel e verdadeiro. Nós podemos verificar Paulo sempre chamando a atenção dos Tessalonicenses para as atuações do diabo. Na primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, Satanás ali o havia barrado. No capítulo 3, versículo 5, Paulo temia o tentador. E nessa carta, no capítulo 2, versículos 3, 4 e 9, Paulo deixa perfeitamente claro que os homens perversos e maus são agentes do maligno. Ele é o grande inimigo que desfavorece o avanço do evangelho e tenta impedir a expansão do reino de Deus. Quando alguém tenta impedir o sucesso do evangelho e o desenvolvimento do reino de Deus, certamente está sendo um agente do diabo. Eu quero concluir chamando a atenção dos ouvintes para as seguintes lições que eu pretendo destacar com base naquilo que consideramos. A primeira lição é o ministério da oração. Ele está entrelaçado ao ministério da pregação do Evangelho e também a importância da oração da igreja. Paulo sempre pedia orações às igrejas. O trabalho essencial dos ministros é se desvencilhar de todo impedimento e se dedicar totalmente à oração e à pregação do Evangelho com dedicação, estudo, esmero e propriedade. Essa é a principal tarefa dos ministros do Evangelho. Mas nós aprendemos aqui como é importante a oração da igreja pelos seus ministros e missionários. Irmãos, orem pelos seus pastores e orem por mim para que Deus me dê a graça de continuar pregando o Evangelho com sinceridade e acuracidade. A segunda lição, aquilo que deve ser o principal interesse nessa vida, a exemplo de Paulo, nas mais variadas vocações, seja qual for ela. Em última instância, o que Deus requer de nós é o interesse pelo reino de Deus e a propagação do Evangelho. Não devemos nos concentrar na família, no trabalho, no dinheiro, no prazer, no nosso progresso, mas no avanço do Evangelho. A nossa meta, o nosso alvo é o triunfo do Evangelho. É inconcebível um crente não glorificar o Senhor Jesus no seu trabalho, procurando expandir o reino de Deus através da palavra de Deus. Existem 1001 maneiras de você propagar o reino de Deus. Paulo chegou a dizer para ele, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, disse ele, já não sei o que hei de escolher. Tudo por causa do Evangelho, que deve ser o nosso maior tesouro dessa terra.
Paulo, sendo livre, se fez de escravo para facilitar o evangelho. Se fez de judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Se fez de fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Se fez de tudo para com todos, para salvar alguns. E disse: tudo faço por causa do evangelho, e com o fim de me tornar cooperador com ele. Esse é o grande apóstolo Paulo que devemos imitar, porque ele imitava o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, por trás da pregação da palavra de Cristo está a fidelidade do Senhor e a infidelidade do maligno. Existe uma guerra nas regiões celestiais que se trava no campo de batalha desse mundo. A função do diabo é ofuscar a glória de Deus, manchar o seu caráter, denegrir a sua pessoa, impedir que o evangelho seja bradado como uma caixa de ressonância, como aprendemos na primeira carta. Nós vimos que Satanás é tão mascarado, ladrão, assassino e mentiroso, que ele procura se disfarçar de Deus. E o iníquo, o homem da iniquidade, se mascara do Senhor Jesus, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa é a terceira lição. Nos bastidores da pregação do Evangelho está a fidelidade do Senhor e a infidelidade do maligno. Mas eu não posso terminar perguntando aos meus queridos ouvintes, qual o seu maior interesse? Por que você desenvolve a sua vocação e o seu trabalho? Por que você cria seus filhos? Por que você vive? Onde está o seu coração? Onde está o teu tesouro? Que Deus nos dê a graça de respondermos como Moisés, que considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, escreveu o autor anônimo aos Hebreus. Que Deus nos dê a graça de respondermos como Paulo, que disse acerca dos ricos, que acumulassem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida verdadeira. Onde está a sua satisfação? Onde está a sua concentração? Onde está o desejo do seu coração? Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Mais uma vez eu suplico encarecidamente aos meus ouvintes, orem por mim, para que Deus me conceda a graça de anunciar o Evangelho com fidelidade, com verdade, com poder e graça. Que o Senhor nos abençoe. Amém.